Os grupos temáticos da transição de governo entregam, nesta quarta-feira, os primeiros relatórios de trabalho da equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Os documentos têm como objetivo apresentar análises prévias das áreas do governo do presidente Jair Bolsonaro, sugestões para mudanças nas estruturas governamentais e revogação de atos. Um deles é da equipe de Segurança e Justiça, que deve trabalhar com a proposta de revogação de decretos e portarias que facilitaram a compra e o acesso de armas, como o senhor já vinha falando. Deputado Ivan Valente, sua avaliação sobre isso. Sim, eu acho que o grupo de segurança da transição, ele está baseado em toda a legislação, ele acompanhou, e eu acompanhei particularmente, porque eu, com ações populares na justiça, derrubei 2 normas emitidas por Bolsonaro, inclusive porque o Bolsonaro, naquela fatídica reunião, que parecia um sindicato do crime, onde o Salles queria passar a boiada, o outro queria colocar uma bomba no bolso do funcionalismo público e etc. E o Bolsonaro disse que povo armado não é povo escravizado. Ele avisou lá e ele revogou 3 portarias do Exército já feitas a partir de indicação do Tribunal de Contas da União para rastrear munições, as portarias 46, 60 e 61. Ele, numa canetada, telefonou para os CACs, fez um Twitter para os colecionadores, atiradores, para dizer que ele tinha revogado tudo isso. E no dia daquela reunião, mais do que isso, ele, inclusive, induziu o ministro da Defesa e o ministro Moro da Justiça a aumentar o número de munições através do Departamento de Fiscalizações do Exército, brasileiro, de 200 munições por mês para 550 munições por ano para 550 por mês. Nós revogamos essa medida porque o general Pacelli não estava mais na posse da sua do exercício de direção dessa questão. Sim. Então, por aí você vê o que tem para revogar nesse processo. Sim, colocamos alguns segundos, então, para a deputada Silvia. Bom, eu quero fazer uma análise histórica em cima da fala do meu colega, do meu nobre deputado, que ele disse o seguinte: um povo armado não é escravizado. Numa análise histórica, eu vou falar, então, como uma mulher indígena, como uma indígena brasileira, como uma filha do Norte. No ato do possível descobrimento desse país, deixamos uma coisa bem clara. Povos indígenas foram subjugados, escravizados, dominados e segregados, porque eles não dominavam a principal tecnologia daquela época, que era a pólvora, que era a arma de fogo. Então, esses povos foram subjugados e feitos reféns, justamente por povos que tinham armas de fogo e que tinham um poderio bélico muito maior. Hoje, nós temos um avanço não só da ciência, da tecnologia, da questão bélica, e isso também nos deixa claro que, com o avanço da criminalidade, com narcotraficantes, um povo que não tem como se proteger, esse povo será subjugado. Então, os povos brasileiros têm que entender, e vocês também devem entender, que nós precisamos de uma proteção extra e, principalmente, nós temos o direito de defender a nossa propriedade e a nossa própria vida no momento em que o Estado falha. Então, as pessoas têm que ver que elas não podem se tornar novos índios, quer dizer, serem subjugadas da forma como nós um dia fomos no passado. Então, cuidar da sua segurança e cuidar da sua propriedade é um direito de todo cidadão brasileiro. E eu vou continuar defendendo isso porque eu não quero que o povo brasileiro seja subjugado como um dia nós, povos indígenas, fomos no passado.